Gravando? Pode vir aqui que eu vou apresentar. Oficialmente, então, sempre como vocês veem que eu paro aqui nesse nosso mural, né, do Papo Jurídico, eu paro aqui porque a gente divulga isso na internet, né, esse projeto. Então, no www.estadodireito.com.br vai aparecer o vídeo na página, então depois quem estiver aqui vai poder rever e quem está em casa vai poder assistir esse evento. Quero agradecer a presença do Alfredo Simon, que é procurador do Estado, do Rafael Marques, que é juiz do trabalho. Hoje a gente vai estar falando, né, sobre a responsabilidade do empregador e do tomador de serviços no âmbito do direito do trabalho, né, a terceirização. Eu vou convidar vocês agora para sentar e uma salva de palmas pela presença de vocês. Obrigada. E essa é a segunda edição do Papo Jurídico. A primeira aconteceu em março, foi abordando a questão do direito do trabalho. Deixa eu pegar o microfone aqui. E eu vou dar uns recadinhos que eu costumo dar antes de iniciar, né? Esse projeto ele já existe há quase 3 anos, tem outros formatos, e agradeço a Stock Promo, que dá o apoio à estrutura, a minha equipe que está hoje aqui, o Eduardo e o Carlos Bailon, o Santório, o pessoal da Associação dos Procuradores também está aqui do Estado, então vão fazer a cobertura. E vocês aí, que eu sempre digo e estimulo, que nós vamos fazer 30 minutos para cada professor palestrante aqui, e depois a gente abre para as perguntas, está nessa folhinha branca, então vocês podem estar colocando, além da pesquisa de avaliação, fazer as perguntas e dizer o próximo tema que vocês querem assistir aqui nesse espaço. E esse espaço é democrático, então assim, a gente quer que vocês participem, é bem importante. Não vou me estender, porque eu quero aproveitar esse tempo com vocês. Eu vou passar a palavra de imediato para o Rafael. E Rafael, muito obrigada, né? E Alfredo também, muito obrigada hoje por vocês estarem aqui aceitando esse convite. E a proposta é essa, levar num ambiente diferente a cultura jurídica e tentar popularizar, né? Sensibilizar para que o ensino do direito não seja apenas para quem é profissional do direito, mas para que a gente, no nosso cotidiano, enxergue, né, que todos nós estamos praticando algum ato, né, se relacionando. Simples fato de a gente viver em comunidade já é conviver com o direito também. Rafael, obrigada e seja bem-vindo com a palavra. Obrigado, Carmela. Obrigado, Alfredo. A gente preparou essa palestra, que eu digo porque a Carmela entrou em contato comigo, a gente entrou imediatamente em contato com a PGE, para fazer uma espécie de bate-papo a respeito da terceirização do serviço público. Quando nós fomos procurados, eu não achei certo vir aqui e fazer um monólogo, falar sobre a terceirização e a minha visão sobre terceirização, porque houve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, ação direta de constitucionalidade número 16, que alterou um pouco a responsabilidade do poder público no caso de terceirização do serviço. Então, o mais certo que a gente encontrou, a Carmela e eu, foi fazer um debate. Para quê? Para ter a tese e a antitese. E para que vocês tenham assim, vocês cheguem a uma conclusão a respeito de se o poder público pode ou não ser responsabilizado quando ele terceiriza, ou seja, quando ele deixa de prestar o serviço por ele mesmo e passa a uma empresa prestadora. Eu vou começar fazendo uma introduçãozinha bem rápida a respeito do tema terceirização. Desde já quiser interromper, por favor, pode fazê-lo, a gente conversa, até porque, como a Carmela falou, é um bate-papo. Quanto à terceirização, antes de falar da terceirização, gente, é importante que a gente tenha em mente uma coisa: quais são os pilares do direito do trabalho hoje? O direito do trabalho é dividido em 5 itens, em 5 pilares, 5 estruturas, é um pouquinho mais do que essa mesa. É a subordinação jurídica ao vínculo de emprego. O que consiste a subordinação jurídica? O que é estar subordinado? Existe um filósofo grego, chamado Nikos Poulantzas. Ele dizia que a subordinação é nada mais do que a ossatura do modo de produção capitalista. Ou seja, não existe país capitalista sem trabalho subordinado. A subordinação é inerente ao modo de produção capitalista. O que é subordinação jurídica? Trabalhar de forma subordinada é trabalhar sujeito a ordens.
Eu, nessas 8 horas de trabalho, eu alieno a minha existência, o meu ser no mundo, a minha vontade a terceiro. E esse terceiro, dentro dos limites do razoável do contrato, observados os direitos fundamentais, evidentemente, ele pode me dar ordens, ele pode fazer com que eu execute determinado trabalho ao qual eu fui contratado. Por exemplo, se eu for contratado para trabalhar numa loja, esse empregador pode me dar ordens. Por exemplo, arruma a prateleira tal, troca os preços, etc, etc, etc. Agora, a subordinação não é só estar sujeito a ordens, é estar sujeito a ordens da estrutura. Meu caso, por exemplo, eu sou professor da escola do Ministério Público. Eu nunca recebi nenhuma ordem direta de ninguém dentro da escola. Agora, eu sei que toda sexta-feira, às 8 da manhã, que eu chego lá e vou dar aula, eu sou contratado para fazer isso. Eu recebo ordens, entre aspas, da estrutura, eu executo a atividade dessa empresa, dessa instituição, no caso, dessa fundação. Isso também é trabalhar de forma subordinada. Tá? A terceirização seguiu o segundo pilar. A terceirização se confundiria um pouco com a subordinação, mas ela se destaca porque hoje muitas pessoas trabalham de forma terceirizada. Eu fiz audiência hoje pela manhã e dos, eram 7 processos que eu fiz, os 7 primeiros, 4 processos tratavam sobre terceirização. Então, se a gente observar, aqui dentro do shopping, a gente não dá 2 voltas de pescoço sem ver algum trabalhador terceirizado. Ou é um segurança, ou é alguém cruzando que pertence ao sistema de limpeza de alguma das lojas, ou ao sistema do shopping. Trabalho terceirizado tem todos os lugares. O terceiro elemento de estruturação, pilar do direito do trabalho que se entende hoje, seria a questão das horas de trabalho, da duração do trabalho. Trabalhar 6 horas, trabalhar 7 horas, trabalhar 8 horas, trabalhar em horas extras. Acordo de compensação, banco de horas, esse tipo de coisa. O quarto seria a questão sindical. A gente não tem mais a mesma consciência de classe que a gente tinha há alguns anos, e a questão sindical está se esvaindo, muito por causa da terceirização. O quinto elemento seria as matérias de higiene e segurança do trabalho, insalubridade, periculosidade, penosidade, equipamentos de proteção, ambiente sadio, inexistência de assédio moral, inexistência de dano moral, inexistência de pressão psicológica e coisas do gênero. Tá? Então, são 5 elementos que estruturam o direito do trabalho hoje: subordinação, terceirização, duração do trabalho, questão dos sindicatos, questão sindical, higiene e segurança do trabalho. Quanto à terceirização, gente, o que é terceirizar? Terceirização é um neologismo, é uma palavra que na verdade não existe. Se a gente pegar na língua espanhola, não existe terceirização, nem na língua francesa. Até existe, porque é um neologismo hoje muito fruto da língua portuguesa, mas eles utilizam os termos subcontratação, ou a expressão inglesa outsourcing, se é que assim se pronuncia em inglês, mas eles não utilizam a palavra terceirização. Mas eles entendem, claro, se colocar em uma texto, a expressão terceirização. O que é a terceirização? A terceirização nada mais é do que a quebra do sistema e da relação de trabalho à vida desde a época, desde o início do modo de produção capitalista. O colega Eduardo, tudo bem? O modo de produção capitalista se estruturou no trabalho subordinado. Relação empregado-empregador. Uma relação entre A e B, entre 0 e 1. A terceirização quebra essa estrutura. Ela cria uma estrutura A, B, C. Uma pirâmide. A, uma espécie de contrato triangular de trabalho. O trabalhador é contratado por uma empresa prestadora de serviço que o cede a outra empresa tomadora de serviço. Mas é qualquer trabalhador que pode trabalhar assim? Segundo a jurisprudência pacífica, não. A terceirização está autorizada, gente, em alguns casos. Como é que a gente vai saber? Primeiro, a atividade do tomador do trabalho, a atividade do trabalhador, a empresa tomadora do trabalho, está ligada ou não à atividade fim? Se estiver ligada à atividade fim, não se pode terceirizar. No Brasil não se terceiriza a atividade fim. Ao contrário da Espanha, por exemplo, onde se terceiriza a atividade fim e se protege com a responsabilidade solidária a terceirização da atividade fim. Aqui no Brasil não. A gente só terceiriza a atividade meio.
E, ainda assim, para que a terceirização seja lícita, não pode haver subordinação, se lembra do conceito que eu falei de subordinação, entre o trabalhador e a empresa tomadora de serviço. O empregado continua subordinado à empresa prestadora. Outro elemento é a inexistência de pessoalidade. O que seria pessoalidade? Esse conceito está mudando um pouco agora, mas a doutrina entende que trabalho pessoal é aquele onde o trabalhador não pode se fazer substituir por outro. Em ele podendo se fazer substituir por outro, esse trabalho não é pessoal. E se ele não é pessoal, não há subordinação e é ligado à atividade meio, em princípio é possível a terceirização. Tá? Esses conceitos, embora não se possa nem acreditar nisso, não existem não. Isso são criação de doutrina e de jurisprudência. A terceirização não tem previsão legal no Brasil. Ao contrário, da Argentina, Espanha, França, Itália, Alemanha por acordo com a convenção coletiva. Uruguai tem previsão também em lei. No Brasil não tem. No Brasil tem a previsão para terceirização em alguns casos, como o caso do serviço público pelo Decreto-Lei 200, que ele pode terceirizar com base no princípio de eficiência administrativa. No caso do contrato de trabalho temporário, através de empresa de trabalho temporário, da Lei 6.019 de 73, também se pode fazer terceirização. Serviços de vigilância se pode fazer terceirização. Serviços de empresas concessionárias e permissionárias de serviço público e empresas de telecomunicações. Essas empresas podem, nessas situações, pode sim haver terceirização. Chama atenção para o fato, eu não citei aqui serviços de limpeza. Serviço de limpeza no Brasil não poderia ser terceirizado por ausência de lei. Agora, o Tribunal Superior do Trabalho entende que se pode terceirizar serviço de limpeza, porque na grande maioria das vezes ele não está ligado à atividade fim de determinada empresa. Por exemplo, uma empresa metalúrgica que constrói escada rolante, por exemplo. A atividade fim dela é construir escada rolante. Então ela poderia terceirizar tanto a limpeza, tanto a vigilância, por força de lei, quanto a limpeza. Por quê? Porque a limpeza não está ligada à atividade fim dela. Tá? Quais seriam as desvantagens da terceirização? Desvantagens da terceirização são que os salários, na grandíssima maioria das vezes, são muito inferiores ao do trabalhador contratado diretamente. A média de salário do trabalhador terceirizado em São Paulo não chega a R$900. A média de salário do trabalhador não terceirizado, contratado de forma direta, chega a quase R$1.700. A diferença de salário é muito grande. Outra questão importante é o afastamento da condição sindical. Aqueles trabalhadores terceirizados não têm a mesma vinculação sindical que teria o trabalhador contratado de forma direta. Eles pertencem a uma aspas subclasse. Eles não estão incluídos no objeto, na essência daquela empresa. Isso é um problema inclusive no serviço público. Cria trabalhadores de várias classes. Uns A, outros B, outros C e outros Z, que seriam os trabalhadores terceirizados. O que se discute muito é se a terceirização traz alguma vantagem. Eu não me lembro, gente, sinceramente, o nome do autor, um autor mexicano, fez uma análise muito legal a respeito da terceirização e a integração no mercado internacional de micro e pequenas empresas que terceirizam determinadas atividades. Isso seria, segundo ele, uma vantagem da terceirização. Por quê? Porque essas empresas elas teriam um movimento econômico menor do que uma empresa grande e poderiam fornecer mão de obras a empresas multinacionais, etc, especialmente nos mercados comuns, nosso aqui Mercosul ou NAFTA. Seria uma vantagem, a integração de pequenas e médias empresas no mercado internacional, no mercado nacional e no mercado internacional, através de prestação de mão de obra. Obrigado. Tá? Quanto ao serviço público, o que é interessante dizer? Como eu disse antes, o poder público, por força do Decreto-Lei 200 de 1967 e do princípio constitucional de eficiência do artigo 37,
caput da Constituição, ele pode terceirizar. O que seria o princípio da eficiência? A grosso modo, seria mais ou menos assim: o menor recurso para executar o maior número de tarefas, fazer render mais aquele dinheiro, fazer render mais aquela prestação, aquele trabalho. Tá? Agora, eu pergunto o seguinte: a que custo se faz isso? O poder público, o público, ele é nosso, ele é de todos vocês. O poder público não pode se apropriar de determinadas pessoas em benefício das demais. Por quê? No momento em que ele contrata para empresas terceirizadas, ele retira aquelas pessoas de dentro do serviço público, cria cidadão de segunda classe, segunda categoria, paga salários menores, se beneficia, eu não sei até onde se beneficia, porque esse dinheiro deveria ser do público, explora a atividade de forma direta daquelas pessoas ali, tá? Em benefício da maioria. Mas que maioria, se na verdade aqueles que estão sendo explorados fazem parte da mesma sociedade que essa maioria? Quando a gente trata de direito fundamental, a gente não pode ser utilitarista, a gente não pode sacrificar uns poucos para beneficiar muitos. O que seria utilitarismo? A gente tem que atravessar o rio. Nós somos todos nós aqui, e o rio tem piranha. Nós tiramos o bilhetinho, que tirar o número mais alto, você atira nas piranhas para elas comerem ele inteiro e os outros atravessam. Isso a gente não pode fazer quando se trata de direito fundamental, do meu ponto de vista. E é isso que, desculpa, Breno, mas do meu ponto de vista, o poder público faz. E não pensa. O Tribunal Regional do Trabalho aqui faz. E desde que eu estou, desde 2006 aqui, foram 4 empresas terceirizadas que prestaram serviço ali. E todas têm ação trabalhista, porque não cumpriram. Então, a gente tem que ver até onde vai. Nós temos um problema também no concurso público, que facilita muito, contrata empresa terceirizada e coloca alguém para trabalhar dentro do poder público sem concurso. Então, isso são coisas só para a gente discutir, para a gente pensar. Tá? E o que eu queria destacar para vocês é que até o final do ano, até o início desse ano, o poder público, quando terceirizava, era condenado pela Justiça do Trabalho, em ação trabalhista, a pagar os débitos com este trabalhador, caso a empresa principal não pagasse. O que mudou agora nos últimos tempos? Antes, a responsabilidade era objetiva. Não havia pagamento, o poder público tinha que pagar. Ponto. Não se discutia se ele fiscalizou, se ele não fiscalizou, se ele fiscalizou bem, se ele cobrou, se ele denunciou o contrato. Não se discutia nada. Ele simplesmente tinha que pagar. Como funciona agora com essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Ação direta de constitucionalidade número 16. O que o STF disse? O STF disse: o artigo 71, parágrafo 1º da Lei de Licitações, que dispensa ao poder público de pagar, ele deve ser aplicado. Os juízes não podem fazer vista grossa para ele. E como resolver isso? Do meu ponto de vista, a responsabilidade do poder público deixou de ser o principal não pagou, o poder público pagou, para mudar um pouco. Ela deixa de ser objetiva para ser subjetiva. Ou seja, o poder público pode sim hoje fazer a prova de que bem fiscalizou. Só que é ele quem deve fazer essa prova. Ou seja, no processo trabalhista, o poder público vem e alega: não, tudo bem, nós terceirizamos, está aqui, agora nós fiscalizamos. Nós recolhemos, cobramos todos os documentos da FGTS, todos os documentos do INSS, cobramos todos os recibos de pagamento de salário, cobramos quando o pessoal reclamou que não estava sendo pago a cesta básica, cobramos quando o pessoal reclamou que não estava sendo pago o vale transporte. Está aqui, seu juiz, está aqui o documento, está assinado por eles. Nós fiscalizamos. Nesses casos em que o poder público deve provar que fez a prova, que efetivamente cobrou da empresa prestadora cobrou e fiscalizou bem, cobrou dela a boa execução daqueles contratos de emprego, o poder público deve sim ser excluído do processo.
deve ser absolvido de eventual condenação a pagar débitos fruto daquela relação entre empregado e empresa prestadora de serviço. Isso tem previsão na lei das licitações. Isso está nos artigos 58, que fala que o poder público deve fiscalizar os contratos administrativos, no artigo 66 e 67, que falam mais ou menos a mesma coisa. Eu sempre lembro que o artigo 1º e o artigo 6º da lei das licitações falam não apenas de obras, mas de serviços, onde se inclui sim esses casos que a gente está discutindo aqui. Ou seja, o poder público, em princípio, vai pagar. Se provar que bem fiscalizou, que cobrou, que acompanhou, que encheu o saco da prestadora e que estava de olho, e que a prova essa também deve ser boa, deve ser concreta, enfim, ele vai ser excluído e ele não vai ter nenhum tipo de responsabilidade. É assim que eu interpreto, Alfredo, a decisão do STF, que a gente já estou discutindo, né? Eu não sei se eu tenho... Eu sei que o tema é polêmico. Só para que vocês tenham ideia, a súmula 331, inciso 4 do STF, está a ponto de ser alterada, assim como a súmula 11 do nosso TRT, que fala mais ou menos a mesma coisa a respeito disso. Tá? Outra coisa que seria interessante ainda dizer é que essa fiscalização, ela deve ser documental, mas pode o poder público sim arrolar testemunhas, ouvir trabalhador, ouvir pessoas. Tem direito à ampla defesa ao poder público. O poder público pode sim e deve se defender nesses casos. Tá? E creio que com esse novo paradigma, além da reforma da nossa jurisprudência, as audiências, os processos vão começar a ter um pouco mais de dinâmica nesse ponto. Por fim, existem algumas decisões do STF que afastam a aplicação da súmula 331 quanto à responsabilidade do poder público com base em outro argumento, que é um argumento extremamente técnico e jurídico, pela não observância por parte do Tribunal Superior do Trabalho, TST, que é quem legisla, entre aspas, sobre terceirização, de determinada formalidade quando da declaração de inconstitucionalidade desse artigo que a gente estava discutindo, que agora o STF diz que é constitucional, esse 71, e que deve sim ser aplicado e que deve sim o poder público ser excluído de qualquer tipo de responsabilidade. Eu quero agradecer, muito obrigado por me ouvirem, estamos disponíveis. Alô? Eu quero agradecer, Rafael. Eu acho que o nosso objetivo aqui nesse espaço é trazer, de preferência, sempre duas pessoas com entendimentos diferentes, para que vocês também façam essa reflexão e também possam tirar as suas conclusões, né, as suas linhas de pensamento. Vou reforçar só apenas algumas coisas. Peço a participação de vocês com as perguntas, né? Então vocês já podem começar a formular se tem algum termo que vocês não entenderam, porque isso é muito importante para a gente poder agora, logo em seguida que o Alfredo falar, poder abrir para o debate com vocês. Então faço as perguntas, tem essa folhinha que vocês podem preencher e para nós, eu prefiro que o tempo se esgote com vocês participando. Então vocês aproveitem bastante essas oportunidades aqui. E o último recado, aqueles que permanecerem até o final da atividade vão conosco lá na Livraria Saraiva para entregar o certificado, por fazer o sorteio do livro de presença. Então tem um livro de presença que o Diego está passando, né? Daí vocês podem aqui, levante a mão, chama ele, depois que está passando ainda o livro. Aí vocês assinem o livro de presença para a gente poder comprovar a presença de vocês e levem a identidade lá na hora do certificado. Muito obrigada, Alfredo, Rafael, acho que está sendo muito produtivo e vai ser mais produtivo ainda vocês junto conosco, tá? Vamos articular esse debate. Com a palavra, Alfredo, muito obrigada por estar aqui hoje. Carmela, obrigado pelo convite, do Rafael, meu companheiro de debate, público, está aqui presente, continuar debatendo direito, isso é novo, isso é interessante, isso nos satisfaz como operadores de direito, saber que o direito está cada vez mais próximo da sociedade, que enfim é para quem o direito é pensado. Eu vou começar falando
lá pela base do direito. O que é o direito? O direito, para nós, com nossa formação, ele visa jogar normatividade sobre determinados fatos da vida que causam, maiormente, alguma repercussão econômica. Então, toda aplicação do direito sempre tem uma dimensão econômica. Quando uma questão vai ao Poder Judiciário, quando um conflito é colocado no Poder Judiciário, é um conflito que vai ter uma repercussão sobre um determinado fato da vida, que gera um efeito econômico. Ninguém entra com uma ação declaratória para dizer que o céu é azul, mas pode entrar com uma ação declaratória de paternidade de alguém falecido. Vocês devem se perguntar, mas por quê? Se a pessoa faleceu, bom, uma declaratória de paternidade de alguém que faleceu pode gerar uma petição de herança. Uma petição de herança implica na divisão de um bem econômico, de um herdeiro para mais de um herdeiro. Colocado isso, eu creio que os operadores do direito, eles têm o dever de aplicar o direito em sintonia com os fatos da vida e em sintonia com essa dimensão econômica do direito. Mas, quero deixar bem claro, eu defendo a liberdade dos operadores de direito de não aplicar. Eu aplico o direito como ciência autônoma, independente dos fatos da vida. O direito é o direito em si, não me interessa o que acontece, não me interessam os antecedentes históricos, eu quero aplicar ele de acordo com a norma, de acordo com o meu pensamento, eu defendo essa liberdade. Colocado isso, eu quero trazer o assunto para a questão da terceirização do serviço público. A administração pública é necessariamente uma prestadora de serviço. Ela presta serviço, ela não vende produto. Ela presta serviço, serviço de educação, serviço de saúde, serviço de segurança. Pois bem, ao fazer a prestação de serviço, ela depende do quê? Do elemento humano, da pessoa. Porque não existe prestação de serviço sem que uma pessoa faça essa prestação de serviço. Pois então, o bom, o interessante, o ideal seria que, aí concordando com o Rafael, que todos os funcionários públicos fossem concursados. Todos. Eu me lembro, na minha época, eu estudei em colégio público, lá no distante, anos 70, que as funcionárias da limpeza do meu colégio eram funcionários do Estado. Isso era a situação ideal. Eu acho que essa aqui é realmente a situação que deve ser. Ocorre que, com o passar do tempo, o Estado foi inchando e, principalmente, nos meados dos anos 90, houveram 2 diplomas legais que simplesmente amarraram a mão do Estado. A Lei Camata e a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que aconteceu, Carmela? Essas 2 leis impuseram ao Estado federado o limite de gastos pessoal com 60% da sua receita líquida. O que significa? O Estado é prestador de serviço, o Estado tem que contratar gente para prestar serviço, mas a lei federal diz que o Estado não pode gastar mais de 60% da sua arrecadação com serviço do pessoal. O que se faz? Antes, a terceirização realmente era uma opção. Depois desse conjunto normativo, o Estado simplesmente passou a ter a terceirização como uma necessidade. Ou se terceiriza as atividades meio, limpeza, conservação, etc, ou simplesmente o Estado não tem condições de cumprir seu mistério, de realizar a prestação de serviço público. Não se pode esperar que as pessoas, os nossos funcionários do RT, o nosso funcionário do Procuradoria, além do trabalho, vão fazer a conservação do ambiente de trabalho. Não se pode imaginar isso. Tem que ter gente para fazer. Se o Estado não pode contratar nos seus quadros próprios, necessariamente ele tem que partir para a terceirização. Portanto, doutor Rafael, e aí começa a nossa primeira dicotomia, a terceirização não é uma opção. A terceirização é uma necessidade. Colocado isso, a gente percebe que
todas as compras do Estado, elas vêm de um procedimento chamado licitação. Esse procedimento, ele procura resguardar dois princípios básicos: o princípio da concorrência e o princípio da proposta mais vantajosa para a administração, além de outros princípios, né, como a isonomia, a legalidade, a casualidade, a moralidade, publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. Então, se a administração pública necessita contratar alguém por uma licitação, e nessa licitação ela tem que comprar mais barato, significa o quê? Que aquele vencedor da licitação foi aquele que apresentou o preço mais barato. Mesmo que aquela empresa aparentemente idônea venha no futuro a descumprir o contrato, a administração pública estava amarrada, ela apresentou a proposta mais barata. Então, nesse aspecto, como se pode imputar à administração pública alguma culpa pelo fato de ter contratado em licitação, numa concorrência pública, uma empresa que apresentou um serviço mais barato? Não creio que exista a possibilidade de se atribuir culpa. E nisso, a ação de constitucionalidade do Supremo foi clara em afastar qualquer possibilidade de culpa em elegendo, ou seja, culpa na eleição, culpa na escolha, que acontece seguido na iniciativa privada, onde a empresa pode escolher A ou B, e aí, bem, se ela escolhe A, ela realmente pecou. A administração pública não pode incidir nesse tipo de culpa. Agora, eu vou me permitir entrar na questão da responsabilidade subsidiária. Como o Dr. Rafael referiu, no nosso conjunto normativo nacional existe o artigo 71, seu parágrafo 1º, que diz que a administração pública não é responsável pela inadimplência das obrigações trabalhistas em caso de terceirização. Isso, para mim, só esse dispositivo legal já afasta qualquer possibilidade de responsabilização da administração pública. Isso também gera a inaplicabilidade do artigo da súmula 331, como o Dr. Rafael disse, também será objeto de uma revisão. Agora, nós vamos entrar numa questão que eu tenho de muita importância, que é a questão da fiscalização, ou da culpa em vigilância. Eu creio que o Estado, os municípios, as autarquias, todas as entidades que não sejam a União, não detêm a competência legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas. Essa competência, conforme está consignado no artigo 22, inciso 24 da Constituição, 21, inciso 24 da Constituição Federal, é da União. Ou seja, o nosso Constituinte disse: a União, através do Ministério do Trabalho, através dos fiscais do trabalho, é que detém a competência legal de ir nas empresas e verificar se está pagando férias, se está pagando a insalubridade de forma correta, se está recolhendo o FGTS e todas as obrigações trabalhistas. Então, se o Estado está impossibilitado legalmente de realizar essa fiscalização, porque a fiscalização é da União, o Estado não pode ser considerado negligente. Nenhuma conduta dele pode ser considerada como suficiente para configurar uma culpa em elegendo. Ao mesmo tempo, eu percebo que muitas vezes se fundamenta a existência de culpa do Estado lá no artigo 67 que o Dr. Rafael citou, da Lei das Licitações, que diz lá que o Estado tem a obrigação de acompanhar a execução do contrato. Pois bem, o que significa acompanhar a execução do contrato? Tem esse dispositivo legal que nós temos na Constituição. A Constituição diz que a responsabilidade pela inspeção do trabalho é da União. E nós temos esse artigo aqui de lei que diz que o Estado cabe fiscalizar o contrato.
fazendo uma interpretação lógica entre os dois diplomas legais, extrai-se a conclusão claramente de que o Estado tem a obrigação de fiscalizar o cumprimento do contrato no que tange a saber se esse contrato está sendo bem cumprido, saber se a limpeza está sendo bem feita, saber se a vigilância está sendo prestada, saber se o projeto contratado foi objeto de entrega. É esse o sentido que se extrai do artigo 67 da Lei de Licitações. A fiscalização do Estado é sobre o objeto do contrato e não sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas. Inclusive, em 95, houve uma alteração das leis, da Lei de Execução Fiscal, da Lei de Responsabilidade, Lei de Licitações, que diz que é responsável solidário pelo cumprimento das obrigações previdenciárias o tomador de serviço. Então, o legislador que excluiu a administração pública das obrigações trabalhistas disse que não, em relação ao INSS, o tomador de serviço, o Estado tomador de serviço responde solidariamente nesse tipo de crédito. Isso para mim é mais um argumento de que a lei afasta a responsabilidade subsidiária do Estado do que tange a isso. Bem, nós estamos aqui na seara do direito do trabalho, onde nós temos os princípios que o trabalhador tem que ser protegido. E realmente, se a gente for adotar a ideia da pura e simples irresponsabilidade do Estado, vai haver uma violação da justiça social e a valorização do trabalho assegurado na norma nacional não vai ser implementada. A par disso, nós temos o quê? Uma competência legislativa da União. Então, uma competência da União de fiscalizar. Então, para mim parece claro que é possível que a União seja responsabilizada em todos os processos de a terceirização por omissão do dever de fiscalizar. Ela deveria fiscalizar todo tipo de contrato de terceirização e não o faz. E ela sabe que isso é um problema, ela sabe que é um fato social grave e ela se omite. Portanto, e aí fica um pedido a todos os colegas advogados, até porque o Dr. Rafael não pode simplesmente responsabilizar a União nesse aspecto, tem que haver um pedido de que, em vez de vocês advogados incluírem o município, o Estado, as autarquias como responsáveis quando elas não têm responsabilidade de fiscalizar, que vocês sim incluam a União, porque ela tem o dever de fiscalizar o exercício do trabalho, ela tem o dever de se aparelhar, de contratar fiscais de trabalho de forma suficiente para que vão nas empresas terceirizadas e façam a devida fiscalização. Se a União não faz isso, ela é responsável. E aí pode-se adotar duas vertentes. Pode-se entender que a responsabilidade dela é objetiva, em face do simples dever jurídico de fiscalizar, quando o fato social exigia que ela fiscalizasse, ou se adotar uma doutrina de responsabilidade subjetiva, onde vai ser necessária a comprovação de que a União deixou de fiscalizar. Isso é muito simples. Basta que o colega advogado coloque lá um pedido de ofício ao Ministério do Trabalho para que junte a prova de que fiscalizou aquela empresa. Se ela não fiscalizou aquela empresa, o assunto está encerrado e a União tem que responder. Não o Estado, não o município, não as autarquias, mas a União por ausência do dever de fiscalizar. Finalizando, eu acho que a questão é mais ou menos essa. Ante a possibilidade de responsabilizar o Estado e o tomador de serviço, quer dizer, o tomador de serviço que não seja a União, e visando não desamparar o trabalhador, acho que devemos evoluir para que a União seja responsabilizada pelo dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas. Era isso.
Obrigado. Eu quero agradecer ao Alfredo e ao Rafael e principalmente também a vocês, porque eu fico muito orgulhosa quando eu vejo vocês chegando bastante perguntas. Eu acho que a gente tem que otimizar, quanto mais o tempo a gente conseguir otimizar e tentar esclarecer as perguntas que tem aqui, mesmo que às vezes não seja exatamente o caminho que se passou, a gente está cumprindo o nosso papel de estar levando conhecimento, esclarecimento do direito para vocês. Eu tenho algumas perguntas que se repetem, mas aquelas que se repetirem, aí eu quero que vocês compreendam, né? Que eu percebi aqui. Uma pergunta, a primeira pergunta, vou começar com elas então. Se alguém tiver mais perguntas, aí pode levantar a mão que o Diego está ali, ou a minha mãe também. Caso o ente público comprove a fiscalização eficaz, como fica o empregado no tocante aos seus direitos? Daí pode ser, quem gostaria de responder? Pode ser tu? Bom, eu acho que se realmente o colega advogado do reclamante tiver feito um pedido só de responsabilidade subsidiária do município ou do estado, não tiver feito um pedido concomitante de responsabilidade subsidiária da União por comissão de fiscalização, uma vez que o ente público provar que fiscalizou aquele contrato, que a despeito de não ter a obrigação, a empresa fornecia os documentos, ela tirou xerox, juntou no processo, o trabalhador vai ficar desamparado. Agora, vai depender muito de uma postura mais garantidora dos direitos do reclamante que os seus advogados vão tomar. Eu creio que seja isso. Quer fazer uma coisa? O que eu queria dizer é isso mesmo. No caso dele, de haver a fiscalização correta, o trabalhador, infelizmente, pela decisão do STF, vai ficar desamparado. Ele vai ter o crédito, mas não vai ter a parcela econômica, a liquidez. Vai ficar sem receber nada, infelizmente. Eu acho muito interessante essa tese, gente, essa parte da fiscalização da União. Né? Acho que é uma coisa para vocês pensarem. Em princípio, eu concordo em parte, só que eu acho que isso não excluiria a responsabilidade do Estado, que eu acho que ele tem que fiscalizar os contratos, e fiscalizar os contratos quer dizer não só a execução, mas fiscalizar o cumprimento da lei e das normas que regem aquele contrato, especialmente e também as indiretas, como as decorrentes do contrato de emprego. Mas eu acho que a tese da Alfredo é perfeita, tem sustentabilidade excelente, e os colegas advogados sim podem, de repente, começar a pensar sobre isso. Meu ponto de vista. Eu queria fazer um contraponto com o Rafael. O Estado, os municípios, não teriam a obrigação legal de fiscalizar conforme a lei de licitação. Não existe isso. Se o Estado viesse a exigir de um tomador, de uma empresa terceirizada, tal coisa, e essa empresa se rebelasse e entrasse com mandato de segurança contra o Estado ou contra o município, exigisse isso, ela ganharia. Por quê? Não existe norma legal que diga que o Estado tem poder de fiscalizar, que o Estado tem o poder de determinar que a brigada militar e o fiscal da fazenda vão lá dentro da contabilidade da empresa e ver se eles estão recolhendo a FGTS e os outros de obrigação trabalhista. O Estado não tem essa obrigação. O Estado nem pode fazer. Se fizer, vai estar violando o direito do administrado. Então eu acho que a solução efetivamente é tirar o Estado fora, tirar o município fora e demandar só a União. A outra pergunta na mesma pessoa fez se a quem tinha que fiscalizar e não fez, né, o Estado, no caso do funcionário público, o Estado tem direito de ação regressiva contra esse funcionário que deveria fiscalizar? Com a nova decisão do STF, o Estado vai ser responsável. E se ele fizer a fiscalização equivocada, o responsável é o ente público. A relação entre eles, a responsabilidade entre eles, vai se resolver em outra esfera. Eu creio, gente, sinceramente, que até se pode responsabilizar o servidor público. Mas aí vai ter que se observar a legislação específica que regula a relação servidor e ente público, quer federal, lei 8112, quer estadual, lei 10.094 de
10 mil e alguma coisa de 94. Tá? Eu acho que até se pode. Agora, eu acho que a fiscalização não cabe apenas a um empregado, também a um servidor. Ela cabe a um conjunto de servidores que a quem pode subordinado determinada secretaria, a quem pode subordinado determinada secretaria, determinado secretário. Enfim, é um conjunto, não é apenas um servidor. Eu acho que a gente não pode também achar que vai responsabilizar foi o fulano. Não. É um conjunto, é um grupo de servidores. Agora, a questão da inter-relação entre eles, em princípio sim. Agora, se nós começarmos assim, onde é que nós vamos parar? É porque muitas vezes aquele que faz e que exige a licitação, o ente público, como o colega Alfredo falou, deve fazer a terceirização por necessidade. Eu também concordo em parte, mas enfim, faz a terceirização por necessidade. Já tem a questão do valor muito mais baixo para aplicar naquela verba. Vai ficar fiscalizando isso? É meio complicado, né, gente? Mas enfim. É possível a fiscalização, mas vai depender da prova da culpa do funcionário. Aí vai se abrir toda uma demanda ordinária lá na Justiça Comum, e obviamente o servidor vai se defender, vai dizer que não teve culpa, e se a administração tiver a capacidade de provar que ele agiu culposamente, o Estado vai ter um título executivo contra ele. Se vai ser executável ou não, se vai poder penhorar os bens dele, vai ser um outro 500. Em tese, sim, tem como fazer. É muito difícil, né? No caso, se é ato culposo, tem uma limitação na lei, né? Que pode descontar até 10% do salário. Eu só não sei se nesse caso se aplicaria, enfim, mas é uma coisa para se pensar. A responsabilidade é certa também. Outra pergunta: com a decisão do STF, o que muda no inciso 4 da súmula 331 no caso da chamada terceirização ilícita em serviços públicos? Para mim, tudo. Ele tem que ser fiscado. Para mim. No caso da terceirização ilícita ou ilícita? Ilícita. Terceirização ilícita do serviço público é um tema bem difícil da gente falar nisso. No caso da terceirização lícita, eu concordo com o Alfredo, muda tudo. O que vai acontecer agora é que o TST ou revoga o inciso 4 ou muda a redação, colocando alguma coisa ou com base na tese dele, de responsabilização por parte da União, na questão da fiscalização, ou com base na minha. Mas ele vai ter que mudar a redação ou suprimir. No caso de terceirização ilícita, vamos dizer que o Estado terceiriza atividade fim, vamos supor, como existe uma súmula do TST 363 que não reconhece vínculo pela ausência do concurso público, o Estado é condenado apenas a pagar os salários, o número de horas prestadas e o valor da FGTS. O juiz declara a terceirização ilícita, manda o Estado pagar e condena a prestadora de forma solidária. Até para evitar o caminho da súmula, para ele pelo menos receber alguma coisa. Evitar o caminho do enunciado quarto, esse que está sendo revogado ou suprimido, ou alterado. Mas em caso de terceirização ilícita por parte do poder público, se reconhece sim que a terceirização é ilícita, podendo o Estado a pagar e a prestadora de forma solidária em razão da fraude. Só que condenações trabalhistas contra o Estado sem concurso público, você sabe que são devidos apenas ao número de horas e o recolhimento do FGTS, com base na súmula 363 do TST. Decisão do TST, quer saber se eu concordo? Não, mas enfim. É uma coisa que a jurisprudência diz isso contra. Já está praticamente pacificado. É mais ou menos isso. Terceirização ilícita. Outra consideração aqui, uma sugestão, né, vou ler aqui: promover mais encontros com o tema de terceirização, visando a eficiência da administração de uma empresa terceirizada e a gestão do tomador. Obrigada pela sugestão, quem aqui nos deu aqui, não deixou muito, mas obrigada. Aqui agora é a Marisa que pergunta se a falta de vagas no mercado de trabalho enrolei. Se a falta de vagas no mercado de trabalho leva à terceirização, se isso é um fator para aumentar o número de terceirização, de as pessoas se submeterem a uma condição de trabalho com uma menor remuneração, acho que foi isso. Olha, gente, o que eu acho disso? Você sabe que Porto Alegre chegou ao conceito hoje de pleno emprego, não sei se vocês sabem disso. Uma grande companhia de supermercados demitiu
homologou 1.100 rescisões de contrato no último mês de janeiro e não conseguiu repor esses empregados. Se vocês observarem, em todos os supermercados a gente tem que colocar o que a gente compra no saquinho, né? É ou não é? Está sendo assim agora. Por quê? Porque a mão de obra está migrando. Ou seja, as contratações diretas, elas vão se manter. A terceirização aumenta. Agora, eu creio que o que aumenta a terceirização, na verdade, não é o fato de ter vaga ou não ter, porque aqui em Porto Alegre tem, nós temos um pleno emprego, e a terceirização aumenta. O que aumenta a terceirização, eu acho que muitas vezes é a questão das empresas privadas, elas querer diminuir o custo do trabalho, que na verdade é uma ilusão. A terceirização só serve para empresas SA, só para grandes empresas, que a única coisa que a terceirização faz é valorizar a ação no mercado financeiro. Custo do trabalho não entra no custo do produto. O que conta no custo do produto é a lei da oferta e da procura. Por exemplo, o custo dessa mesa não é nem 5% de custo de trabalho. Então não é a terceirização. Na verdade, é uma falsa ilusão das médias e pequenas empresas, médias e grandes empresas que não são SA, que terceirizam com a ilusão de que vão ganhar em cima disso. E aí diminui o número de contratação de trabalhador de forma direta, perde a questão da subordinação, delega a terceira, esses terceiros porque eles pegam o menor preço, ou pegam uma cooperativa, acaba condenado na justiça do trabalho, e aí o valor da condenação normalmente é maior. Por quê? Porque você sabe, o juros da justiça do trabalho é 1% ao mês, mais o FADIT, ou seja, não tem poupança que dá isso. Eu acho que é por isso, eu acho que não é por... As pessoas também se submetem porque precisam, mas eu acho que está havendo um pouco de ilusão, de falso discurso. A gente está incorporando um discurso muitas vezes que não é o real sem observar, e estamos comprando aquilo ali como se fosse verdadeiro. E a terceirização, não existe empresa que terceiriza que ganhe com a terceirização. Não existe dados sobre isso. O que se perde, quem perde é o trabalhador. Perde porque recebe menos, perde a questão de classe. Mas economicamente não se tem dados sobre isso. Ou vocês acham que o banco se preocupa quando paga 10, 30 ou 40 mil por empregado, se paga 600 reais por terceirizado? Eles não estão nem aí com o valor do salário das pessoas. Estão nem aí. Eles nem se preocupam. O que eles querem é diminuir o quadro para regularizar a ação do mercado financeiro e para fazer essas movimentações. Existe um livro chamado Deus do Céu, Mercado na Terra. Tem aqui nessa live. Eu não faço propaganda. Compra e lê. Aquela passagem clássica Alfredo, do alto funcionário te demitindo, dizendo, tu está indo embora, meu amigo, mas tuas ações que tu tem vão valorizar no mercado financeiro. É isso que acontece. Nós temos mais perguntas e mais um tempinho ainda para aproveitar. Bom, ele pergunta assim, se a terceirizada não adquirir suas obrigações e o Estado suspender os pagamentos das faturas, demonstrando a correta fiscalização dos contratos da empresa, e a empresa fecha e não paga o salário das verbas rescisórias, o Estado subsidiariamente em eventuais reclamatórios trabalhistas deverá arcar com todo o débito ou somente com a saída a receber da contratada por serviços prestados? Retenção de fatura. Isso esporadicamente acontece. Eu creio que o Estado vai depender de qual tese fornecedora. Eu creio que uma cooperativa, uma empresa que chegou ao ponto de ter as faturas retidas é porque deve ter tido um descumprimento a roda de direitos trabalhistas. Então, onde é que estava o Ministério do Trabalho? Onde é que estava a fiscalização do trabalho que não foi lá naquela empresa autuada? O Estado pode até ter retido a fatura por uma questão grave, porque não juntou alguma comprovação, etc. Mas vai depender muito da tese que prevalecer. Se continuar a tese do Dr. Rafael, o Estado vai responder. Se a gente conseguir evoluir para que aquele que realmente tinha o dever de fiscalizar não fiscalizou, não foi incluído, ou se ele vier a ser incluído, se a gente evoluir nesse sentido, eu acho que nós vamos estar garantindo o direito do trabalhador e, ao mesmo tempo, cobrando do ente público, no caso a União, que deveria ter fiscalizado e não fiscalizou. Faço minhas. Agora, Léo pergunta, no que diz respeito às ações trabalhistas, ele diz assim, no grande número de ações trabalhistas,
existentes, não é mais acessível e viável ao Estado fazer algum tipo de acordo logo na conciliação? O processo é muito caro para a sua continuidade. Pergunta a opinião de vocês. O Estado, para fazer acordo, aí o doutor Alfredo pode responder melhor, ele depende de lei para fazer acordo, de autorização do Procurador-Geral. Eu não sei como funciona isso internamente, mas o fato do processo custar, vocês têm que ter uma coisa em mente, gente. Direito é caro para todo mundo. Direito é caro. O custo do processo é caro. Agora, vocês têm que pensar que tem ali uma pessoa demandando e um ente defendendo também o seu direito. O Estado também tem direito. Se na verdade ele tem uma tese boa, fiscalizou, é direito dele e que se torna caro para a União, mas é direito do Estado se defender. Porque ele também é pessoa jurídica. Direito público, mas é uma pessoa jurídica. Ele tem o direito à defesa. E os direitos fundamentais, o Estado tem direito à defesa, à ampla defesa, como qualquer um de nós, eles custam caro. Isso é o que garante a gente estar aqui. O que garante a democracia é o fato de a gente ter direitos e de esses direitos serem garantidos pelo poder público. Tá? Então, eu acho que o fato do processo custar caro, claro, quando são situações extremas, de litigância de má fé, de empurrar processo para frente, tudo bem. Agora, se o Estado está defendendo o seu direito, a sua tese, e como o doutor Alfredo falou que a tese deles é boa, é sustentável, embora eu não concorde com tudo que ele falou, é uma tese jurídica muito bem fundamentada, eu acho que eles têm que discutir sim, porque é direito deles. Aí a gente não pode entrar na questão econômica, se é caro ou se não é. É o meu ponto de vista, pelo menos. Não sei. O Estado, quando percebe que alguma demanda é totalmente equivocada, o Estado se pede autorização do Procurador-Geral e se faz um acordo. Nós fizemos um acordo aqui na semana passada, lá com o Dr. Rafael, que se entendeu naquele momento que foi equivocada a terceirização daquele tipo de atividade e que se fez um acordo e a gente pode evoluir. Agora, o Estado não vai fazer acordo se ele tem convicção que ele não é o responsável. Bom, aí se for fazer acordo com tudo que é processo, a gente vai ter que aumentar o ICMS não de 1% em 20%, porque não vai ter dinheiro para conseguir pagar as condenações de trabalho. Então, se o Estado errou, se faz acordo. Se o Estado não errou, se vai lutar, se vai se defender os direitos até o STF. A outra agora é do Thiago Schneider, ele perguntou ao doutor Alfredo. Muito embora o Estado, o município, não tenha competência, legitimidade para fiscalizar as empresas, podemos considerar que através da provocação da DRT e MPT, o Estado e o município pode fiscalizar a empresa? Olha, meu cara, eu acho que a gente está tratando de uma repartição de competência material que está lá no nosso Constituinte. Nosso Constituinte estabeleceu isso no artigo 21 e disse que compete à União fazer a fiscalização do trabalho, assim compete ao Estado prestar a segurança pública, assim como compete ao município primariamente prestar a assistência à saúde no nível básico, o Estado no nível intermediário e a União no nível complexo. Quer dizer, o próprio legislador constituinte disse que cabe à União. Então eu creio que o Estado, nesse aspecto, está de mãos amarradas. Eu acho que isso aí, dentro da tese que a PGE levanta, eu acho que é mais ou menos isso. Nós temos uma repartição de competências. Se a gente adotar a tese da PGE, eu acho que fica meio complicado. Pode até se fazer essa denúncia, o Ministério do Trabalho ir fiscalizar, enfim, mas a questão, pela tese deles, de delegar a eles o poder para fiscalizar, eu acho que não pode, porque daí é a repartição de competência condicional, poder do nível originário que não está sequer autorizado. Né? Aí eu acho que é difícil. Luiz Lemos, ele coloca assim, é um fato público o caso do pessoal da Fugast, eu acho que é assim que se pronuncia, Fugast, hoje demitidos, sem emprego, sem remuneração da demissão. Firma que terceiriza alega não ter verba para tal. O governo diz que não é de sua responsabilidade. Como fica empregado? Bom, eu vou falar pelo que eu leio no jornal. O nosso governador, que é advogado trabalhista, vai receber o expediente que trata essa matéria nos próximos dias e com certeza ele vai tentar dar uma solução mais adequada que preserve o interesse do Estado e ao mesmo tempo
provavelmente não relegando a sua história como advogado trabalhista, também preserve os empregados da FUGAST. É isso que eu posso falar. Eu acho que uma solução tem que ser dada. A gente está pegando eventualmente ações da FUGAST, eu peguei uma hoje, né, a gente dá um encaminhamento normal, tem que ver se houve, do ponto de vista de fiscalização por parte do poder público, enfim. Agora, se o governo estadual está disposto a resolver, tem que deixar primeiro ele tentar resolver. A gente também não pode sair atropelando, tem que ver se as partes conseguem, porque é princípio da justiça do trabalho, como alguém perguntou aqui a respeito do acordo, mas pode fazer antes também. Você pode resolver. Se conseguir resolver isso dentro do gabinete do governo, melhor. Se não, a gente vai ver a solução que a gente vai dar. O que é interessante que você saiba é que os direitos dos trabalhadores eles devem ser preservados, sim, mas a ordem jurídica também deve ser preservada. Eu sou talvez o primeiro defensor dos direitos dos trabalhadores, eu tenho formação marxista. Agora, a gente tem que observar a ordem jurídica. Se a ordem jurídica hoje tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que exclui o poder público, a gente também não pode ficar, a gente até lamenta, mas o que a gente vai fazer? O máximo que a gente pode fazer é esperar essa negociação e depois, no caso concreto, isso não acontecer. Procurar resolver. Nós vamos responder mais 3 perguntas e depois a gente vai encerrar. E quem tiver mais alguma dúvida e queira fazer algum esclarecimento, os 2 professores vão subir conosco lá e eu vou também entregar os certificados deles e de vocês, fazer o sorteio de livros. Então a gente logo mais vai estar subindo no 3º piso lá na livraria Saraiva da Terra. O Diogo pergunta assim: considerando que a União, dada a competência constitucional de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas, deva ser responsabilizada nos casos em que o ente estatal terceiriza serviços, não teria ela, a União, que ser responsabilizada, inclusive quando não é o Estado quem terceiriza? Ou seja, sempre que não houver a fiscalização, deverá a União ser responsabilizada? Eu acho o seguinte, eu acho que pela tese que a PGE está defendendo, ela exclui o Estado, porque o Estado não pode fiscalizar a execução do contrato. Agora o privado pode, né, gente? Se o privado pode fiscalizar a execução do contrato, não caberia, nesse caso, a responsabilização, e se o privado pode ser responsável por uma subsidiária, não seria a União responsável nesse caso. Eu acho, na verdade, né, com todo respeito à tese da PGE, eu acho que a gente conversa bastante, inclusive em audiência, né, conversa, a gente conhece os procuradores, eu fiz concurso da Procuradoria também. Com todo respeito à tese, eu acho que, na verdade, não se exclui a responsabilidade do Estado. Eu sou simpático à ideia de incluir mais um responsável, mas não de retirar o Estado. Agora, na relação privada, eu acho meio difícil. Podem até tentar, a gente pode até começar a pensar sobre isso, mas eu acho que, no momento em que o privado pode fazer a fiscalização direta, denunciar o contrato, etc, e que cabe a ele também fiscalizar a execução daquele contrato, sendo responsável subsidiário, eu acho que não caberia a responsabilidade da União. Mas é uma coisa para a gente pensar. É uma boa tese, aliás, se quem perguntou está fazendo faculdade, pós ou mestrado, ou mesmo doutorado, é uma baita tese para dizer. Eu acho que isso, o doutor Rafael colocou, mas eu vou ser mais enfático. Não, no âmbito das relações empresariais, não cabe colocar a União, porque qualquer empresa que terceiriza, elas, primeiro, se escolhe mal, ela incide em culpa em eleger, na culpa na eleição. E se ela não fiscaliza direito, ou seja, se ela não exige que a empresa que ela contratou comprove para recolher os direitos trabalhistas, ela vai ser responsável. Então eu acho que nesse caso, no âmbito privado, cabe incluir a União. Agora no âmbito público, eu divergir mais uma vez com o Rafael, creio que município e Estado devem ser excluídos, porque não tem competência material, legislativa, constitucional para fazer esse tipo de fiscalização, e deve-se colocar a União no lugar deles, porque essa sim tem a competência para fazer. 2 últimas perguntas. Existem entidades públicas que se valem da proteção do serviço de cooperativas de trabalhadores? Pergunta. Em vista de cooperativa, pressupor, tendo em vista, né,
a cooperativa pressupor a organização de pessoas sem fins lucrativos, organizadas de forma conjunta a executar determinado serviço, caracterizaria a subordinação do trabalhador em relação ao tomador de serviço? Ele colocou assim, e mais, considerando estar o trabalhador sobre a fiscalização e administração da tomadora, sendo a cooperativa um intermediador do pagamento, a cooperativa como uma intermediadora do pagamento. O que é o trabalho cooperativo? O trabalho cooperativo, ele diferencia do trabalho, do contrato de emprego por uma razão muito simples. A relação de emprego é uma relação de trabalho subordinado. A relação cooperativa é uma relação de trabalho coordenado. No trabalho, na relação de emprego, existe a apropriação da mais-valia. Na cooperativa não existe a apropriação da mais-valia. Ou seja, todos colhem os frutos. Na relação de emprego, apenas o empregador colhe os frutos. Em havendo uma cooperativa lícita, onde ocorre uma contratação lícita, uma execução do contrato lícito, um recolhimento de previdência lícita, pelo artigo 442, parágrafo 1 da CLT, não vai haver vínculo de emprego do trabalhador com a cooperativa e nem com a tomadora. Agora, em sendo ela mera intermediadora de mão de obra, haverá vínculo de emprego com o tomador e responsabilidade solidária da cooperativa em razão da fraude. Vocês têm que ter uma coisa em mente. No momento em que há fraude, os dois fraudadores, sob a regra de direito civil, não é nem direito do trabalho, são responsáveis de forma solidária. Se eu não me engano, 942 do Código Civil vai dizer isso. Em havendo subordinação por parte do cooperativado ao tomador, ele está trabalhando de forma subordinada. Se ele está trabalhando de forma subordinada, há vínculo de emprego para com o tomador. Se ele trabalhar de forma pessoal, da mesma forma, ou ligado à atividade fim. Vocês têm que ter isso em mente. A diferença da cooperativa e do contrato de preferência. A cooperativa é uma relação de cooperação, de coordenação, onde não há apropriação da mais-valia, onde todos os frutos dos frutos. E a relação de contrato de emprego não. É uma relação de subordinação, de sujeição, e onde um só, ou seja, o tomador do trabalho, o empregador desfruta dos frutos. Tá, gente? No caso do Estado, como é impossível estabelecer esse vínculo entre o cooperativado e o tomador, no caso é o Estado, ou o município, a União, aí aplica-se a súmula 363. E a última pergunta se repete, mas eu acho que um reforço para até a gente já encerrar o papo de hoje. Ele fala assim: a responsabilização subsidiária do Estado nas terceirizações por débitos trabalhistas enseja a responsabilização pessoal do administrado por falta de serviço? O administrado Falta de serviço eu também não entendi. Por falta. No caso de não haver terceirização, haver falta de serviço. Enseja a responsabilização pessoal do administrado, acho que do administrador, por falta de serviço. Por falta de serviço. Essa questão da teoria da falta de serviço é bem controversa, né, gente? Vocês têm que pensar que o Estado não é garantidor universal. Embora ele tenha que prestar determinados serviços, ele não é garantidor universal. A gente não pode, e aí eu divido um pouco do Alfredo, a gente não pode, a fim de incluir determinada atuação do poder público perante a sociedade, excluir outros. E foi aquilo que eu falei antes. Eu acho que não pode terceirizar a fim de atender um objetivo público quando tu pode, na verdade, contratar de forma direta, através de concurso. Por quê? Primeiro, porque se aquela trabalho é urgente, tu tem uma forma de contratar. E segundo, porque eu acho que a terceirização, no caso de público, e aí a gente inverte bastante nisso, embora tu entenda que tem uma limitação da lei Camata, eu acho que tu não pode utilizar uma lei ordinária, a lei Camata, para violar direitos dos trabalhadores, ou seja, criar trabalhadores de segunda classe. A falta do serviço, no caso daí, eu acho que até pode existir, mas tu não pode responsabilizar o público por ter ou não terceirizado. Doutor, se a gente desculpa, se o Estado desculpa as limitações de pessoal da lei Camata, ele recebe uma inúmeras sanções, não recebe mais verba da União, não tem capacidade de conseguir empréstimos internacionais. Olha,
pesado, quer dizer, então o Estado, diante da contingência, não é que ele olha, eu quero terceirizar, não, ele se vê na necessidade de terceirizar. E é essa a nossa principal discordância. Mas... eu quero agradecer a presença dos dois palestrantes, uma salva de palmas para vocês. Dizer que esse papo realmente assim, fico muito feliz, né, do estímulo que vocês me dão aqui em cima, de estar vendo o debate dos dois, vai discutindo seus pontos de vista. E assim, nosso próximo papo jurídico mês que vem vai abordar o sistema carcerário brasileiro e logo vou estar divulgando os palestrantes e vai ser também muito interessante, nós vamos pegar pessoas de pontas diferentes para abordar o assunto. Eu agradeço a Stork Promo por estar ajudando esse projeto, ao Fred Galachov, que acredita no Jornal do Comércio também, que veiculou matéria divulgando, e a vocês, que hoje estão aqui presentes. Último recado, certificados eu vou entregar agora, fazer o sorteio de livro de presenças, e semana que vem vai ter o projeto Samba no Pé e Direito na Cabeça. Então, aqueles que quiserem conhecer o direito pela cultura popular, sintam-se convidados. Vai acontecer dia 19, terça-feira que vem. As informações é www.estadodireito.com.br ou conversa comigo lá na livraria. Boa noite, obrigada pela presença de vocês.